9 agora e quase 14 minutos, a emissão de 1 de fevereiro do programa Café Duplo aqui na sua Santiago. Ora, vamos dar as boas noites à nossa convidada desta noite, Maria Helena Costa. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, António. Tudo bem? Penso que me deve estar a escutar bem. Eu também nós estamos aqui a ouvi-la bem, perfeitamente. Estamos via Skype, portanto. Exato. E, ora bem, aquilo que me levou a entrar em contato consigo, reparei, alguém partilhou qualquer coisa no Facebook sobre o lançamento, ou apresentação. É que é diferente, não é? Do livro. Sim, o lançamento é a primeira vez que se faz o livro sai, okay. E faz-se o lançamento. A partir daí fazem sempre apresentações. Muito bem. Eu gostaria, antes de mais, agora que a Maria Helena fizesse uma breve autoapresentação, se possível, para que os nossos ouvintes possam perceber com quem é que estamos a falar e para que eu não cometa nenhum lapso, assim, dita por si, capaz de soar melhor. Então, eu tenho 53 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Há 3 anos a esta parte que me dedico ao estudo, há 3, 4 anos que me dedico ao estudo da ideologia de género, depois de ter sido alertada por amigos brasileiros. E sou escritora. Escrevo a minha área mais a teologia. Escrevo sobre seitas e religiões à luz do cristianismo bíblico e histórico. Essa é mesmo a minha área de preferência, não é? Uhum. E em relação à ideologia de género, realmente foi uma urgência escrever acerca disto para um país onde eu acho que ainda pouca gente se apercebeu da imposição desta ideologia. A não ser algumas semanas atrás, ou mesmo meses, na altura do início de mais este ano de escola. Letivo, exatamente, naquele célebre questionário que surgiu numa escola aqui da zona do Porto. Na Escola Francisco Torrinha. Exatamente. Onde o país acordou um bocadinho, mas a questão foi abafada muito rapidamente, não é? Sim, eu acho que ela que acabou por não ser suficientemente debatida, até porque, como não podia deixar de ser o governo, pela voz do Ministro da Educação, ele acabou por dizer que não sabiam de nada, quando não é verdade. Aquilo que se passou na Escola Francisco Torrinha só chegou ao nosso conhecimento porque uma mãe se preocupou em saber qual era a matéria que o seu filho de 9 anos ia dar numa disciplina, entre outras. Era essa a designação que a disciplina tinha. E isso ia acontecer... A disciplina chamava-se mesmo assim, uma disciplina... Aulas de cidadania, educação para a cidadania. Okay. E depois tem disciplinas, eles chamam entre outras. Okay. E ela ficou preocupada com o termo, porque não percebeu muito bem o que é que isso significava e decidiu ficar na aula com o filho. Foi permitido, e foi quando foi distribuída a tal ficha sociodemográfica que ela fotografou e depois publicou nas redes sociais. Finalmente agora percebo que eu fiquei na altura, um bocado na dúvida como é que o miúdo terá fotografado, enfim, terá tido a ideia de fotografar aquele questionário e colocá-lo nas redes sociais. Agora sim percebo, foi a mãe. Foi de facto uma coisa mais madura, foi a mãe que teve essa ideia depois, digamos, de dar a conhecimento a praticamente todo o país desse questionário que, digamos, eu creio que também terá despertado a atenção da Maria Helena, provavelmente, acho eu, não é? Eu sou muito sincero, eu já há 4 anos que estudo isto, mas de repente ver isso aqui em Portugal e da forma que está a ser feito, conseguiu chocar-me mesmo assim. É engraçado que eu vi depois um vídeo de alguém que depois resolveu também entrar no assunto e referir que não seria essa a única escola com aquele tipo de questionário. Teve conhecimento de outros casos, Maria Helena? É assim, sabendo qual é o plano e o projeto do Ministério da Educação e quais são os objetivos da imposição da ideologia de género, eu tenho certeza absoluta que este questionário foi distribuído em muito mais escolas, se não em todas. E porquê é que eu digo isso? Porque ele foi distribuído e não era para vir cá para fora, não era para nós sabermos dele. Tanto é que a folha da ficha sociodemográfica, ela não refere agrupamento escolar, não tem nenhuma sigla da escola, nem do governo, de nada.
Ou seja, ainda que ela saísse de lá de dentro e chegasse cá fora e alguém dissesse que ela tinha sido distribuída dentro de uma escola, dificilmente se poderia provar que era verdade. Dificilmente se poderia provar que tinha sido de facto dentro da escola que isso tinha acontecido. Ok, exato. E só porque foi a mãe do aluno que realmente fez. Lembra-se do conteúdo da ficha sociodemográfica? Até era isso que eu estava a tentar ver, porque é possível que estejamos a ser escutados por ouvintes que não tenham tido conhecimento desse caso e que nem sequer tenham, digamos, não tenham tido nenhum tipo de alerta sobre essa questão. Portanto, o questionário perguntava diretamente, digamos, a crianças a partir dos 9 anos, creio, não é? Exato, a idade da criança que responde ao questionário é de 9 anos. Sim. É o 5º ano, é da turma C, no caso, e a primeira pergunta era sexo / identidade de género, homem, mulher ou outro. E depois perguntava se gostava... Se namorava... se namorava atualmente. Namoras atualmente, sim ou não? Aos 9 anos. E eu pergunto, uma criança de 9 anos. Ora bem, nós perguntamos frequentemente às crianças, já tens namorado, já tens namorada, mas é Pois não devíamos, mas não sei se não devemos, mas é num tom completamente à parte, creio que depois de uma questão que surge a seguir nesse questionário. Nesse questionário, exato. É que há a pergunta, namoras atualmente? O menino respondeu que não é? E a pergunta a seguir vem, já namoraste anteriormente, mas espera aí, com que idade? Tipo 3, 5, 9, 6, pronto. Noutra vida, quem sabe? E depois vem uma pergunta que, sinceramente, é assim, acho que qualquer pai que se preocupe com o bem-estar psicológico dos seus filhos fica preocupado, não é? E a pergunta não é, ela nem é uma pergunta, diz, sinto-me atraído / atraída por homens, mulheres ou ambos. Ou seja, porquê é que um pai, Maria Helena, ou um pai, uma mãe, vá lá, os encarregados de educação, devem ficar preocupados com estas coisas? Eu não sei, o menino não respondeu à última pergunta. Ele deve ter ficado muito confuso. Eu imagino uma criança um menino, pronto, vamos para um menino, de 9 anos, que normalmente no recreio até brinca com os rapazes, porque jogam todos à bola, não é? Ou não, até podem jogar outras coisas, de modo geral jogam à bola. Sim. E de repente perguntam-lhe, olha, sentes-te mais atraído por meninos ou por meninas? E ele é bem capaz de responder que é por rapazes, não é? Claro. É aqueles meninos com quem ele gosta mais de brincar, pronto. E as meninas às vezes são umas chatas, diga-se de passagem, não é? E depois, mais tarde, isto pode ser usado para dizer que no meio de meninos desta idade há uma tal percentagem, ou uma X percentagem, que confessou sentir-se atraída por homens. Eu acho que isto é muito mau. Quem é que poderá estar? Homem, mulher ou outro já é mau. Já viu o que é perguntar a uma criança? És homem, mulher ou outro? Que outro? Claro, isto baralha completamente uma criança cujos pais, digamos, não lhe devem dizer outra coisa senão se for de sexo masculino é rapaz, se for de sexo feminino é rapariga, não é? Exatamente. Mas já deixou cair uma frase aí muito importante, Maria Helena. Imposição da ideologia do género. E agora está a querer dar a entender que este questionário poderia ter tido segundas intenções, e mais uma vez refiro, a mim também me estranha imenso que a comunicação social não tenha pegado mais naquilo, aquilo que falou-se ali durante 2 ou 3 dias, uma semana no máximo, e ficou completamente abafado. Nunca chegamos a saber, pelo menos eu não tive conhecimento de uma posição, se quisermos, oficial, do Ministério da Educação. O que é que se passa afinal no meio disto tudo? As pessoas nos dias de hoje, no meio de tanto problema, ainda surge esta questão e de todas estas políticas depois, e os partidos políticos, etc., a envolverem-se em tudo isto. Agora sabemos que a partir dos 16 anos, quer dizer, já se pode, um rapaz pode ir à conservatória e dizer que é rapariga e vice-versa. Há pessoas a trocar de sexo. O que é que se está a passar no meio disso? Quer dizer, as pessoas começam, no meio de tanto caudal de problemas que o mundo está a atravessar, e mais aqui a baralhar as pessoas desta forma, o que é que, na sua opinião, se está a passar? Então, aquilo que se está a passar
é, podemos lhe chamar a nova esquerda, se quiser dar se quisermos rotulá-la, não é? Como falhou a luta de classes, não é? Os trabalhadores oprimidos e os patrões, que eram os capitalistas opressores, não é? Isso falhou lá atrás, revelou-se um fiasco. Hoje em dia os trabalhadores trabalham para conseguir comprar um carro novo e não para tirarem o patrão do posto dele, não é? Então eles vestiram uma nova roupagem e partiram para uma área muito complicada, que é aquilo que é chamada a ideologia de género, e que pretende destruir a percepção humana e o bom senso. Ou seja, ela quer obrigar-nos a ver não o que nós vemos. Eu olho para o António e vejo um homem, o António olha para mim e vê uma mulher, mas sim aquilo que os outros, ou seja, a outra pessoa ou o Estado querem que nós vejamos. Isto vai mexer com toda a sociedade, e eles estão a investir imenso nas escolas, estão a investir imenso nas crianças, porque as crianças são o futuro, não é? São aqueles que são o futuro do nosso país. E a ideologia de género é claramente um braço da revolução cultural mundial que visa implantar o socialismo no mundo. Então, é o braço de uma desconstrução social. Eu não sei se já ouviu falar na nova ordem mundial. Muita gente vai pensar que nós estamos com teorias da conspiração, mas não é. É algo muito real. Mas nova ordem mundial, de modo geral, está associado politicamente à direita, ao capitalismo, aos Illuminati. Não, pois, nessa área, não é? Nesta não. Nesta não. Ela visa claramente a reorientação da sexualidade humana e do género humano. Mas mas aqui em Portugal, falando do nosso caso em Portugal, quem é essa nova esquerda que me refere? É claramente o Bloco. O Bloco de Esquerda só? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Aliás, é só ver quem é que levou todas as discussões sobre género e sobre mudança de sexo para o Parlamento para serem debatidas. Claramente o Bloco. E eu creio que isso faz parte do acordo que eles fizeram para ajudarem o PS a ficar no... Ou seja, é este, digamos, o preço de termos essa dita geringonça, Maria Helena? Este é um dos preços a pagar. É um dos preços? E este preço é muito, muito alto, porque ele implica a desconstrução total do homem e da mulher e das suas características físicas secundárias. Mas associa de algum modo estas questões da ideologia de género às questões que tinham surgido anteriormente, mesmo sem essa geringonça da homossexualidade, da adoção de crianças por casais homossexuais? Sim, faz tudo parte do mesmo projeto. Um projeto também muito claramente, é uma ideologia, um conjunto de ideias muito ligado também ao feminismo, sem dúvida, o corpo, minhas regras, aborto, eutanásia, sim, o casamento homossexual. Aliás, não sei se o António se lembra, mas há uma data, deixa-me só ver, porque eu realmente a data não a tenho de cabeça, mas lembra-se que aqui há uns anos em Portugal passou a ser proibido que o McDonald's perguntasse às crianças se o menu, não é, era para menino ou para menina. O Happy Meal. É o Happy Meal. Não me recordo bem, mas creio assim vagamente, creio que ter-me apercebido alguma coisa. Apercebeu-se. Na altura, quem escreveu uma crónica muito engraçada acerca disso foi o João Miguel Tavares. E quem levantou a lebre foi alguém muito conhecido da nossa praça, que se chama Fernanda Câncio. Diz-lhe alguma coisa? Ex-namorada do José Sócrates. Dizem que sim. Entre outras coisas, não sei. Pronto, então, pelo menos nessa altura, sim. Desculpe, lembra-se quem era a secretária de Estado? De secretária de Estado de quê? A secretária de Estado para a Educação. Não faço ideia. Nem sei quem é atual, quanto mais é daqui a uns anos. Era para a Educação, não, era para a Cidadania e Igualdade de Género, desculpa. Catarina Marcelino. E então ela disse, isso saiu no jornal, que Happy Meals vão deixar de ter menção a rapariga e rapaz. A secretária de Estado considera a distinção discriminatória. E ela afirma que não há brinquedos de menino, nem brinquedos de menina. E eu pergunto porquê.
não é? E por que não, Maria Helena? Isto é uma pequena provocação. Por que não? Possivelmente porque os ideólogos de género têm umas ideias muito, muito estranhas. Eles dizem que o sexo, ou melhor, o sexo é biológico, mas o género não é biológico. Isso o que é que eles querem dizer? De acordo com a Judith Butler, que é a atual proponente do género mais influente a nível mundial, Judith Butler. Ninguém nasce, exatamente, okay. Ninguém nasce menino e ninguém nasce menina. De acordo com ela, é a sociedade que cria a mulher e o homem. Que cria no sentido de formar, digamos, Sim, a mulher e o homem. E isto, quando é que isto apareceu? Isto aparece, o termo ideologia de género, ele foi criado por sociólogos e aparece pela segunda vez, só que na primeira nem ninguém deu conta. Se me der um minuto eu explico o que é que aconteceu. Dar-lhe-ei, mas entretanto sou obrigado a fazer aqui uma pequena pausa. Então, o termo ideologia de género foi criado por sociólogos na Conferência da ONU em 1995, mas, e aqui é uma coisa muito importante, em 1994, na Conferência do Cairo, quando se debatia quando o tema era a aprovação do aborto, ou seja, a interrupção, que eles chamam de interrupção voluntária da gravidez, na altura a lei não passou e quem estava, claro, mais uma vez empenhado em defender que a lei do aborto não passasse, era uma das delegações era a da Santa Sé e normalmente quando a Santa Sé vota uma lei dessas, os países africanos acompanham a Santa Sé no voto. Está a falar em termos da ONU, não é? Da ONU, exato, okay. Na Conferência da ONU, sim, no Cairo. Eu estou a falar do Cairo. Ok, muito bem. Só que depois de debaterem a aprovação ou não do aborto, não passou o aborto, mas nos últimos, houve lá um documento que é lançado à discussão em que ninguém se apercebeu, porque como tinham obtido ali tinham obtido atingido os objetivos, acabaram por não reparar muito no termo, e o termo ideologia de género entra ali e depois ele vem à discussão no ano seguinte, 1995, em Pequim. E as pessoas que estavam lá na conferência da ONU em Pequim começaram a ver um documento em que a palavra género aparecia mais de 100 vezes. E foram à mesa perguntar qual era o significado de género. E, em princípio, há uma recusa da mesa em explicar, e a pessoa que se dirige à mesa diz, ok, se não explicar, nós não vamos analisar este documento. E então é quando eles explicam que é uma ideologia que defende a ideia de que ao nascermos não possuímos género e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. Eles argumentavam que a criança deve aprender isso na escola, que a criança não tem género e que ela pode escolher o que vai ser, menino, menina ou outro género. Permita-me só, e eles, quem são esses eles? Portanto, este era a mesa e o eles era uma ela, que era a Judith Butler, que dava voz à delegação feminista que estava na Conferência da ONU em Pequim. Muito bem. Pronto. Como é que passou? Pergunta-me o António. Então, não sei se lembra, em 1995 houve uma crise terrível na África, nos países africanos, muita fome, muita miséria, muitas necessidades, e alguns países da União Europeia, incluindo os Estados Unidos da América também, ameaçaram os países africanos que se eles não votassem a este documento, ou não aprovassem este documento, que não haveria simplesmente dinheiro para a África. E a lei passou assim. Vai daí que o género entrou com força. Entrou com força na Noruega, na Alemanha, na Dinamarca, mesmo no Reino Unido, já vai com alguns anos e consequências gravíssimas. Como, por exemplo, o Reino Unido, neste momento, há dados de 4.000% de crianças, aumentou, para 4.000% o número de crianças confusas quanto à sua identidade sexual.
Na Alemanha já há famílias a serem presas por não permitirem que os filhos tenham aulas de educação de género na escola. Na Noruega também já há pais a ser presos exatamente pelo mesmo motivo. O Brasil... Estou? Maria Helena, está a ouvir? Houve aqui uma pequena falha na comunicação que estamos aqui a usar para conversarmos com a nossa convidada desta noite, Maria Helena Costa. Vamos ver se, entretanto, é possível de novo estabelecermos esse contacto. Maria Helena, está-me a ouvir? Estou a ouvi-lo. Okay. Agora é por telefone, uma vez que o seu Skype engravou, não é? Ele foi abaixo. Pois, aí qualquer coisa que não está bem, não há problema. Estávamos a falar sobre essas questões, portanto, da ONU, creio, e aquela imposição aos países africanos, por causa... Exatamente. Podemos retomar a questão a partir daí? Podemos, pronto, então, a ideologia de género entrou, nós já estávamos mais à frente, já estávamos a falar dos países onde ela tinha entrado, há mais tempo, certo? Uhum. E que cá em Portugal realmente ela só entra pós as eleições de março, na altura o Sócrates, na altura ganhou o Passos Coelho, e os guiões de género e cidadania que já estavam prontos durante a legislatura do governo Passos Coelho ficaram na gaveta e voltaram a sair exatamente quando aconteceram as eleições recentemente, e depois que realmente aquilo que se chama popularmente a geringonça, não é para ofender ninguém, mas assumiu. Então os documentos rapidamente, os manuais foram retirados da gaveta e a imposição nas escolas começou quase de imediato. Mas então, permita-me, estou a ficar aqui um bocado confuso. É a ONU que manobra, digamos, os partidos de esquerda, só os partidos de esquerda? Sim. Não, atenção. Infelizmente, antes fosse, era mais fácil de resolver a situação. Há países em que os partidos não são de esquerda e que estão a impor a ideologia de uma forma absolutista, e a Noruega é um desses países. Uhum. Isso tem tudo a ver com os dinheiros. Aliás, é fácil. O ano passado houve várias notícias, nomeadamente no jornal O Público e no jornal de Economia e em vários jornais, que davam conta dos milhões que estão a ser investidos em Portugal para a divulgação daquilo que eles chamam de igualdade de género. E eu gostava só de chamar a atenção para uma coisa. Eu sei que normalmente quando se fala em igualdade de género, as pessoas pensam na igualdade entre homens e mulheres, direitos iguais, oportunidades iguais, mas na verdade aquilo que está a ser feito é a implementação da ideologia também com o rótulo de identidade de género. E a parte sexual é aquilo que está a ser realmente ensinado a partir dos 3 anos, inclusive é nos infantários. Assim tão cedo? Muito cedo. Aliás, eu não sei se viu, eu não vejo, mas eu não costumo ver muito televisão, mas ligaram-me a semana passada, no dia que eu ia para Lisboa, ligaram-me a dizer que no Canal 1 estava o programa é Praça da Alegria, estava a dar algo sobre a ideologia de género. Eu na altura não pude ver, porque ia para Lisboa, que fui, mas à noite, pronto, em casa das pessoas onde eu fiquei, andámos para trás, não é? Porque agora é possível fazer isso tudo, e fui ver o programa, e claramente foi uma aula de ideologia de género, em que a senhora que estava a apresentar a ideologia é brasileira, e dizia claramente que as crianças podem ter um género que não corresponde ao seu sexo. Houve algo que chamou a minha atenção, que foi o facto do estúdio, o silêncio ser tão sepulcral, porque normalmente as pessoas que estão ali são pessoas reformadas, não é? Sim, mas já sim, claro. Que o Jorge Gabriel viu-se na obrigação de interromper a senhora e dizer, bem, vamos deixar isto para outro dia, porque parece que o assunto realmente é um assunto que exige que se fale disto mais vezes. Está tudo tão silencioso. Percebe?
Foi assim que acabou a intervenção da senhora, em que ela disse que as crianças, a partir dos 3 anos, têm que começar a tomar consciência destas coisas para serem dirigidas, no sentido de perceberem qual é o género, porque o género pode não se coadunar ou não corresponder ao sexo biológico. E eu só pergunto se alguém acredita que uma criança de 3 anos, que tem capacidade mental, sequer cerebral, para falar destas coisas e para ouvir dizer que não é nada, é uma tábua rasa e que até ali os pais enganaram, trataram-na como menino ou como menino, mas aquilo foi um engano dos pais, porque realmente ela não é mesmo é nada. A identidade de género, toda a verdade, a apresentação deste livro amanhã no Porto. Que livro é este, Maria Helena? É um livro que tem como único objetivo levar as pessoas a pesquisar, a perceber o que é que exatamente se está a passar, porque às vezes há aquela ideia de que aqui nunca chega nada daquilo que é mau, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, em Madrid já há professores a responderem em tribunal por não ensinarem, não quererem ensinar ideologia de género. Em Madrid, crianças de 12 anos já podem iniciar o tratamento hormonal para mudar de sexo sem consentimento dos pais. E aqui vai acontecer a mesma coisa, porque esta ideologia é uma ideologia que está a ser imposta um pouco por todo o mundo. Já houve 5 países que a rejeitaram, que a tiraram do plano escolar. O Brasil é o próximo, é o 6º. Mas claramente cá em Portugal... eu ia dizer, mesmo com o Bolsonaro, não é? Sim, o Bolsonaro, uma das promessas de campanha dele foi exatamente retirar esta ideologia das escolas. Eu posso lhe dar um resultado desta ideologia que eu sei por pessoas que vivem no Brasil e com quem eu converso várias vezes. Sei que, por exemplo, neste momento na Universidade de São Paulo, a maior parte dos pares são homossexuais e já há menos casais heterossexuais do que homossexuais. Na Universidade de São Paulo? Na Universidade de São Paulo. Esta é a realidade na Universidade de São Paulo. E depois há outras coisas muito, muito complicadas a acontecer nas universidades, como cursos de pós-pornografias, teorias e práticas. E poderão pensar, mas isso é no Brasil. Não, já temos na Lusófona, Universidade Lusófona, cá em Portugal. Já temos também. Está a referir-se àquele célebre professor que pôs o país a falar na participação no programa Prós e Contras? Sim, ele é o professor dessa disciplina. Ok, portanto, isso deu muito que falar relativamente à questão dos beijinhos aos avós, não é? Exato, que é uma violência obrigar a criança a dar um beijinho à avó. Pronto, esse senhor é professor na Universidade Lusófona de uma disciplina que dá pelo título Pós-pornografias, teorias e práticas. Não vou entrar em detalhes porque sinceramente não imagino quais sejam as práticas. Espera lá, que isso agora está a chamar a minha atenção. Quer dizer, eu não sabia que essa disciplina que existia. Pós-pornografia... Pós-pornografias... Sim, pornografias... Teorias e práticas. Isso é uma disciplina na universidade? Na Universidade Lusófona. Ok. Portanto, eu tirei inclusive a imagem. A data foi 28 a 30 de junho e era para os alunos se inscreverem na disciplina. Maria Helena, não deixei de notar aí um suspiro enorme seu antes de mencionar esta disciplina e este professor. Quer que eu lhe diga o que é que consta a disciplina? Não. Digo eu que não deixei de notar, e provavelmente os ouvintes também não, num enorme suspiro seu. Eu digo porque... Quando começou a falar neste professor e nesta disciplina? E então, porque o grande objetivo desta disciplina é acabar com a monogamia e levar as pessoas para o poliamor, que aqui há uns anos atrás tinha um nome bem diferente. Poliamor faz parte da nova língua. Há uma língua nova a ser criada para estas coisas parecerem todas muito bonitas. Aqui há uns anos tinha um nome diferente, certamente sabe qual é. Qual era, não é? Não sei, mas estou aqui a pensar, não é? Poliamor pressupõe mais que um parceiro, não é? Sim, vulgarmente bacanal, não é certo? Ou orgias, ou qualquer coisa. Exatamente, é exatamente isso.
Posso lhe dizer que ele esteve no dia, deixe-me só confirmar aqui, no dia 14/12 de 2018, ele esteve na Universidade do Minho a dar uma palestra a explicar exatamente que a monogamia era algo que tinha sido construído pelo patriarcado machista opressor e pronto, e que não é algo natural. Segundo ele, natural é um com todos e todos com um e fé em Deus. Exatamente. Não, isso não, ele também não tem, ele não acredita. Não. Mas pronto, foi 1 hora e tal aula. Eu, por acaso, eu tive quem me gravasse a aula e até a publiquei há pouco tempo, para as pessoas perceberem o que é que estão a ensinar aos filhos deles nas escolas, porque era uma aula sobre ciências da comunicação. Sim, creio que é essa, digamos, a formação que ele tem, não é? É uma aula sobre ciências da comunicação e ele vai falar do poliamor e da violência que é a monogamia. Nem sei se sabe que é por causa da monogamia que existe o ciúme. Sabia disso? Provavelmente, não sei, não tenho nenhum estudo sobre isso, não é? Pois, mas foi isso que ele foi explicar ali à Universidade de Minho. Por isso é que eu suspirei, porque antigamente nós mandávamos os nossos filhos para a universidade para aprenderem outras coisas. Infelizmente, isto está tão a tomar proporções tão alarmantes que no dia 28 de setembro de 2018, na Faculdade de Medicina do Porto, houve um workshop com um professor chamado Wen Lausen. Era uma mulher, é uma mulher que sentia que era um homem preso no corpo de uma mulher, mudou de sexo, eu digo que ninguém muda de sexo, podem mudar as características físicas exteriores, mas o XX, XY e o aparelho reprodutor está lá tudo dentro, portanto isso não muda, não é? E ela veio à Faculdade de Medicina do Porto dar um workshop sobre autismo e identidade de género. Sabe o que é que ela ensinou? Não faço ideia. Ou o que é que ela tentou passar? Não faço ideia, mas gostava de ter lá estado. Então, ela tentou passar que ela era autista e só percebeu que afinal o problema dela não era o autismo, mas sim o facto de não se identificar com o seu corpo e mudou de sexo. E eu sinceramente eu fico assustadíssima, porque acho que brincar, isto não é brincar, não é? Isto é violar, isto é abusar de crianças que já têm um problema e que a família já tem que ter muitos cuidados, e workshops a dizer isto, eu acho sinceramente que é um absurdo. Marila, eu não deixei de notar que é uma pessoa ligada, digamos, a uma igreja. Que tempos são estes? É que, enfim, quer dizer, como eu estava a dizer inicialmente, quer dizer, há tantos problemas para a gente se preocupar, e ainda bem agora com tudo isto, com estas ideologias de género, com essa construção social, não deixa de ter uma certa razão. No fundo, é uma altura também, já a minha filha era miúda, quer dizer, estava no infantário, e na festa de Natal eles ofereciam uma máquina, não sei se era uma máquina de lavar roupa ou de costurar às raparigas, e um carro, assim, um popó, digamos, aos rapazes, não é? Quer dizer, no fundo não deixa de haver aqui uma certa construção, mas, quer dizer, as mulheres terem filhos não é uma construção. As mulheres amamentarem não é uma construção social. Pois, mas também já começa a ser um bocado criticado em alguns países onde a ideologia já tem mais tempo. Eu sei, não é por acaso que eu estou a citar isso, não é? Exato. Porque eu sei que todas essas questões também estão inclusivamente a ser levantadas, não é? Estão. Começa a ser ofensivo para o transgénero. Sim. Mas onde é que tudo isto vai parar, afinal? Se nada for feito, dentro de muito pouco tempo nós vamos ter uma sociedade completamente alienada e, como diria a Shulamit Firestone, uma das ideólogas de género dos anos 1960, 70, a melhor sociedade para um Estado
dominar é aquela que só pensa em sexo. E ela diz que no dia, queria citá-la corretamente, portanto deixe-me só dizer-lhe o que é que ela escreveu em 1970. Temos só 1 minuto e meio para fechar esta primeira parte. Ah, é? Então, opa... Se calhar é melhor deixar para a segunda parte. É? Pode ficar connosco mais uns tempo da segunda parte? Posso. Ok, então não desligue o seu telefone agora. Já não sei onde é que a gente estava, já falamos tanta coisa. Eu lembro-me. Tinha-me perguntado em relação ao facto de eu ser alguém que fazia parte da igreja, não foi? Pois, porque é bem provável. A Maria Helena já lançou aí uns bons ataques ao Bloco de Esquerda e é muito provável que eles estejam já a fazer uns comentários que se calhar, aí eu usar alguns nomes que eu se calhar até me recuso a dizê-los aqui ao microfone, não é? Pois, mas é assim, mas aquilo de que estamos a falar não tem nada a ver com o facto de eu ser da igreja, porque conheço muitos ateus a levantarem-se contra isto todas as forças do seu ser. Eu não sou de nenhuma igreja e, digamos, esta questão é uma questão que me preocupa bastante, não é? Não tem a ver com isso, mas estava-me a dizer o que é que eu achava que ia acontecer. Então eu vou-lhe tinha ficado de lhe ler aqui algo que a Shula exatamente. escreveu em 1970 no seu livro A Dialética do Sexo. E então ela vai escrever, ela defendia a liberdade total sexual entre adultos e crianças. Está a perceber o que é que ela defendia, não está? Então, ela negava que só as mulheres podiam ser mães e que a maternidade fosse algo natural. Isto está escrito no livro dela. Por isso é que ela também passou anos internada em casas, em sanatórios para tratar a esquizofrenia, não é? E então ela propôs a exploração de novos métodos de reprodução para que a mulher não precisasse mais dar à luz. Nada daquilo que a gente ouve hoje, como por exemplo aquilo que está a acontecer na China, não é? Em que parece que já há lá uma fábrica quase de reprodução de seres humanos. Vamos ver o que é que vai dar. E então ela escreveu isto. É preciso libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva. Portanto, ser mãe é uma tirania. Ela diz, libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família. Lembra-se daquilo que defende o professor Daniel Cardoso. O fim da família monogâmica. Então, depois ela continua, todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas, e nesta altura ela referia sem dúvida às escolas que mantinham meninos de um lado e meninas do outro. E depois ela vai dizer que se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, já não precisaremos da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Assim, diz ela, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. E a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, que se apresenta de diversas formas, e serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. E é aqui que ela vai dizer aquilo que eu estava a tentar dizer-lhe. A mente plenamente sexuada, a mente que só pensa em sexo, tornar-se universal se a criança escolhesse ter relações sexuais com os adultos. Qual é que acha que é um dos objetivos disto? Deixe-me pô-la em contacto com o ouvinte, já temos aqui uma chamada. Clara, boa noite. Boa noite, Sr. António, e boa noite para a senhora Maria Helena. Maria Helena. Está a ouvir? Olá, está a ouvir? Boa noite. Eu quero agradecer muito a essa senhora, porque tudo o que ela está dizendo é muito preocupante. Eu tenho netinhos e por vezes aqui em casa digo que o que será o futuro dos nossos netinhos, porque tudo que essa senhora está dizendo passa-se na escola. Tenho um neto com 8 anos, já ouço o menino falar certas coisas que não fala com os pais, mas fala comigo, com a avó. Às vezes retira, pede para a avó ir com ele à casa de banho para contar coisas que os professores lhe comunicam. E isso não está nada a ser... A mim dá-me um medo muito grande, Dona Helena, porque é muito preocupante, e eu ouvi a senhora, fiquei muito mais preocupada, e nota-se na senhora que tem uma preocupação com este problema que é muito grave na nossa sociedade.
e daqui a alguns anos não sabemos no que isto vai continuar. E agradeço à senhora por ser uma pessoa que se preocupa com este problema. Clara, mencionou aí que o seu netinho tem 8 anos, sim, que lhe comunicou, e já pede à avó, às vezes, para chegar aqui, avó, na escola, o professor, ele nunca, é uma criança que gosta muito da avó, e diz, avó, na escola, um senhor professor diz que os rapazes têm que escolher ser rapaz ou ser rapariga, e diz, não, senhora, tu nasceste rapaz, és rapaz, a tua irmã nasceu, é rapariga. Ele com 8 anos tem um professor que já lhe disse que as meninas têm uma vagina e que deitam sangue. Olha, tem que ser, isto não é idade para se explicar a uma criança. Eu, pelo menos, eu acho que não. Eu tenho 66 anos e acho que aos 16 anos dizerem às crianças que não têm, são crianças, que não têm noção de mudar de sexo ou mudar de identidade. Acho que isso está-se a passar, e também ele diz, os meninos são diferentes, mas podem mudar de sexualidade. Muita coisa que o menino vai-me contar, em que eu às vezes fico triste e tento, ao meu netinho, levá-lo da melhor maneira. A menina é menina, nasce menina, vai dar filhos, vai ser mãe. O menino é menino, ele até tem um miúdo na escola que diz que é menina. Eu acho que esse miúdo na escola perturba os outros por dizer com 8 anos que é uma menina. Tem corpo de homem, de rapaz, mas tem cabeça de menina. Portanto, isso os pais têm que ir tratar uma criança dessas, porque isso não é normal. Isso é doença, é uma doença que está-se a passar no nosso mundo, porque isto vem de quem os ensina e os mete coisinhas na cabeça às crianças, porque são tão pequeninos, para a gente dá tanto miminho e tanto carinho que não quer que eles entrem por vias diferentes. Eles serem o que eles são, respeitar e ser o que são, não meter na cabeça porque é de outro género. Eu fico muito, muito triste e vi o suspiro dessa senhora, porque é uma pessoa que é mãe e que se preocupa com esses problemas. Onde eu agradeço muito a essa senhora por... eu sou invisual, senão quem ia pedir o livro era eu, para nos ajudar, nós pais, a podermos estar mais dentro dos assuntos. Porque isso é um problema muito, muito grave. Pronto, eu estive na França há muitos anos, já havia muita coisa, mas como agora, eu passo-me a pensar no futuro destas crianças. Eu gostei dessa, eu passo-me, Clara. Eu passo-me. Não sei. Agradeço a essa senhora, um beijinho para essa querida. Sim. E que ela continue a lutar, porque é uma pessoa com cultura e que sabe o que faz. E ajuda-nos muito, estes programas do Sr. António, ajuda-nos muito a nós, avós, pais, a estarmos ao corrente das coisas. E obrigado por o bocadinho que me deram. Sim, senhor. E obrigado à dona... Maria Helena. Dona Maria Helena, muito obrigada. Eu é que agradeço. E para vocês, pronto, é o meu testemunho, porque sou uma avó muito preocupada com o futuro dos meus netos. E tem motivos para isso, claro. Boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado pela chamada. Boa noite. Eu até estava a me esquecer de relembrar na segunda parte do programa que temos ao seu dispor a linha telefónica, o habitual número 253 511 601. Maria Helena, a palavra é sua agora. Pois, a sério, eu ainda fico muito chocada. Já não devia, mas fico. Eu sei o que é que essa senhora está a dizer, entendo-o perfeitamente. Eu tenho filhos adultos já, quero ter netos, e eu estou a fazer isto e estou-me a dedicar a isto porque eu não quero que os meus netos sejam ensinados dessa forma. Eu quero que eles sejam crianças, eu quero que eles brinquem, eu quero que eles cresçam. Eu tenho um filho com 34 anos, o meu filho sempre brincou com carrinhos, faz comida melhor do que eu, passa a ferro, cuida da roupa dele, é casado. Eu, quando ser avó daqui por pouco tempo, por favor, não tem nada a ver com brinquedos. Não é? Agora diga-me uma coisa, António, eu vou
para alertar um bocadinho os pais, há um referencial de educação para a saúde, que saiu em 23/6/2017, e que diz que pretende ser uma ferramenta educativa flexível desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, em qualquer disciplina ou área disciplinar. Respondendo a essa avó preocupada que ligou, na página 74 deste manual, que é um manual para os professores porem em prática nas aulas, não é? Então, na página 73, 74, pode-se ler o seguinte, e eu peço, por favor, que as pessoas entendam o que é que isto quer dizer. Nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade, quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola. Ela, a sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros, aproveitar todos os momentos para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais, sobre os quais os jovens possam desenvolver a sua própria identidade e o respeito para com os outros. António, o que é isto? Isso é um manual de quê, Marilene? Desculpe lá. Referencial para a saúde e educação. Referencial para a saúde e educação? Referencial para a saúde e educação, exatamente. E isso é de quem? E é para ser usado, como eu li, do pré-escolar ao ensino secundário. Muito bem, temos aqui mais uma chamada, Marilene. Estou, sim. Boa noite. Olá, boa noite. Maria Helena e Sr. António. Diga, Ana Maria, diga coisas então. Eu estou também muito preocupada com o mundo como está, porque os meus filhos já são adultos, mas estão todos comigo. Mas também eu já passei muito por causa deles na escola, e agora também com as crianças de agora, que não há a educação que havia de antes. E o mundo está cada vez pior, como a Maria Helena diz. E estamos cada vez, o mundo está mal isto. Está um mundo perdido. É. Eu sou do tempo em que a escola tinha um muro. Nós na escola de antes a classe era primeira, segunda, e havia muito respeito. E agora é só um ano e há pouco respeito. Sim, senhora, mas queria colocar uma questão, Ana Maria, à nossa convidada, ou era só para nos dizer o que já disse? E é uma coisa que eu queria dizer, nós antes não sabíamos tanta coisa, e certo do período eu não sabia muita coisa, que quando veio o período eu comecei a chorar. Isso meus pais não nos ensinaram, e queria saber sobre isso, mas agora sabe demais. Ou seja, passamos do 8 para o 80, é isso, Ana Maria? É. Isso. Sim, senhora. Boa noite para si, bom fim de semana. Boa noite, e obrigado. Mais uma mãe, já com filhos adultos, mas também preocupada, Maria Helena. A educação sexual nas escolas é assim, se for no sentido de explicar o aparelho reprodutor, masculino, feminino, a parte da anatomia, da biologia, eu não tenho nada contra, desde que na idade certa. Mas isto não se trata de educação sexual, trata-se de ideologia sexual, que é completamente diferente. Quando um professor é obrigado pela lei 38 de agosto do ano passado a tratar um aluno por aquilo que ele se identificar, desde o primeiro dia de aulas, tenha ele que idade tiver, nós estamos perante um problema grave. Mas isso não está assim aqui em Portugal, ou está já? Está assim? Está. Ou seja, imagina, chega o Manuel e a Maria, a professora chama Manuel
E o Manuel diz presente, Dona Maria, não sou Maria, sou António. Uhum. A partir daquele dia, a nossa lei diz que a professora tem que tratar aquela criança como ela se autopercebe. A percepção que ela tem dela própria é isso. Exatamente. Ou que ela tem dela própria, ou que, enfim, agora... Ou que alguém a fez ter, porque eu, por exemplo, não sei se teve algum amigo que tivesse passado por isso, António, mas eu tinha um amigo que vivia perto de mim, que era filho único de uma mãe que o marido foi para o mar e nunca mais voltou. Pronto, foi marinheiro e foi embora. E ela criou-o como a menina que ela desejou ter e nunca teve. Uhum. O Vitinho, que era o nome dele, quando cresceu tinha todos os trejeitos de alguém homossexual. E ele dizia que não era. Eu não sei se era, se não, não é? Mas tinha todos os jeitos. Agora eu pergunto, já imaginou uma mãe que tenha um filho e que não era aquilo que ela queria, e afinal teve um menino e queria, mas é uma menina, se ela aplica a ideologia ao filho? Bom, essa pelos vistos aplicou, mesmo sem a Pois, ela aplicou, mas não podia mudar-lhe o sexo, não lhe podia mudar Claro. o nome, o problema é que agora pode, Claro. não é? Ou seja, É abuso infantil, claramente. Abuso infantil. a questão é, numa fase inicial já falámos aqui da ONU, que há alguém por detrás disto tudo. O objetivo é claramente destruir os 3 principais pilares da sociedade, António. Família, religião, no caso o cristianismo, e a propriedade privada. Mas há outras religiões sem ser o cristianismo também, Marilene. Sim, mas por incrível que pareça, os ideólogos de género que tanto defendem os direitos homossexuais, dos transgênero e etc., eles defendem o islamismo. O professor Daniel Cardoso elogiou o islamismo na aula que deu na escola, na Universidade do Minho. Se me conseguir explicar a racionalidade disso, é que eu não entendo. Mas também temos o Islão por trás disto, é? Isto não é só... Não, eu não acredito que tenhamos o não é Islão. Eu acredito é que o desejo e a vontade de destruir o cristianismo é tão grande, até porque ele diz na palestra dele, que o culpado da monogamia, ou o culpado do patriarcado machista opressor é o cristianismo. E o capitalismo, claro, são os dois. São os maus da fita. Então, aí ele enfatizar que, por exemplo, o Islão, aquela cultura maravilhosa, os homens têm mais que uma mulher. Ele depois esquece é que as mulheres, se olharem para um homem, são mortas. Mas não interessa para nada. Desde que contribua para descredibilizar e destruir o cristianismo, vale tudo. E quem é que quer destruir o cristianismo? Claramente aqueles que querem dominar o povo e usar o povo como arma de arremesso. E nós estamos a assistir um bocadinho a isso em Portugal, porque aquilo que nós estamos a assistir neste momento de forma clara é homossexuais contra heterossexuais, pretos contra brancos, não é? Porque agora é tudo racista, o país de repente virou todo racista, não é? E está-se a assistir a uma geração de conflitos internos para promover os lobbies de alguém, e claramente nós não temos aqui a mão de quem está sempre por trás destas coisas e está sempre a promover estas coisas. E preciso dizer quem é? Não, pois não. Eu gostava. Então, Bloco, esquerda, claramente. Sim, mas em nome de quem? Quem é que está por trás? Quem é a mão escondida? Quem é, digamos... A esquerda. Mas quem é que está no topo da pirâmide? O socialismo na sua tentativa de, mais uma vez, exercer o totalitarismo. Aquilo que se chama agora e que alguns consideram que é marxismo cultural. Sim, que alguns consideram que é uma teoria da conspiração. É. Mas nós estamos a vê-la a ser implementada, não é? É que eu não conheço a senhora que ligou para aí de lado nenhum e fico com o coração partido quando ela me diz o que é que o professor anda a dizer a um menino de 8 anos. Porque eu digo-lhe uma coisa ao António, e os professores que se eu soubesse que um professor dizia isso ao meu filho quando ele tinha 8 anos, eu das duas uma, ou tirava o meu filho da escola, ou corria tudo para aquele professor deixar de dar aulas, mas hoje ele já é obrigado a ensinar aquilo aos miúdos. Mas ele ensina aquilo porque é obrigado, ou ensina porque também se identifica com algumas coisas? Ele ensina porque eles são obrigados a ensinar. E possivelmente ele, como eu não conheço, poderá identificar-se com algumas coisas. Aliás, eu não sei se já soube, mas... Se eu fosse professor, se me mandassem fazer uma coisa com a qual eu não concordava e não me identificasse, eu não faria. Mesmo correndo o risco de perder o seu trabalho?
mesmo correndo o risco de perder o trabalho. Eu não sei. Mas nem toda a gente funciona assim, não é? Infelizmente. Pois. Ouvi-o há pouco tempo, ora bem, foi no dia 16 de janeiro de 2019, no Jornal O Público. Viu o que é que disse o Ministro da Educação? Eu já não sei quem é o Ministro da Educação. Então, ok. O Ministro da Educação disse: inclusão vai ser a medida principal para avaliar escolas. E eu pergunto, e a matemática, o português, as ciências, as línguas? Percebe? Porque esta palavrinha inclusão é o que aparece mais nos guiões de género. Mas, na verdade, não se está a ensinar às crianças a aceitar as diferenças. Está-se a obrigar as crianças a serem diferentes daquilo que realmente são. É isto que está a acontecer. Mas será que está a acontecer também com Portugal? Está a acontecer em Portugal, descaradamente. Sim, mas será que está a acontecer com Portugal? Porque a Maria Helena referiu, numa fase inicial, naquela questão da ONU, que estavam a obrigar os países africanos por causa das ajudas financeiras. Eu posso até enviar depois o vídeo onde tem a pessoa que esteve na conferência da ONU a contar o que se passou. Muito bem. Mas Portugal, tivemos também a ajuda económica ali em 2011, creio, a Troika, o país estava na bancarrota, precisamos de dinheiro. E agora está aí para lá outra vez. Sim, mas crê que esta necessidade de, digamos, do país recorrer a esses... É a única coisa que está a dar dinheiro. Está a dar dinheiro a toda a gente, as associações. Mas por exemplo, essas imposições vêm através desta necessidade do país, digamos, precisar, digamos, de financiar? Sim. Eu acredito que sim, porque eu ainda preciso ainda hoje estou à espera que alguém me explique como é que no site, na página oficial do Ministério da Educação, a ILGA tem lugar. A ILGA, que é uma associação... Intervenção lésbica, gay, bissexual e transgênero. Muito bem. Na página do Ministério da Educação, eles têm um portal com acesso para professores e acesso para alunos. E eu pergunto, porquê é que a ILGA está a ensinar as nossas crianças? Porquê é que uma associação de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais tem conteúdo para os nossos filhos nas escolas? Quem é que lhes passou esta procuração? Quem é que lhes deu esta autonomia? Só pode ter sido o Estado. Porquê? Por causa dos dinheiros que vêm de Bruxelas para financiar a ideologia de género. Então isto vem de Bruxelas também. Sim. Isto vem do mais alto nível. Quer dizer, os países deixaram, nomeadamente no nosso caso e nos outros, deixamos... Não temos autonomia já há muito tempo. A soberania. Pronto, ainda conseguimos, quando está lá alguém que realmente não se refere nestas políticas, mas neste momento estamos completamente nas mãos daquela gente que está ali na Assembleia da República e que aprovam leis atrás de leis. Diga-me uma coisa, ao António, qual é a lógica do miúdo de 16 anos poder mudar de sexo quando ele não pode conduzir, não pode comprar bebidas alcoólicas, não pode comprar tabaco e pode mudar de sexo? Na minha concepção, nem aos 16, nem aos 36, nem aos 46, nem aos 50. Mas veja, a loucura. Ele pode votar? Não pode. Pode conduzir? Pode tirar a carta de condução? Não pode. Não tem maturidade para isso. E pode mudar de sexo quando a ciência diz que o córtex pré-frontal só está completamente desenvolvido por volta dos 23, 24 anos. Como é que isto é possível? O que é que se está a tentar fazer? Criar conflito entre pais e filhos? Parece que sim. Levar os miúdos a acreditar que podem ser aquilo... É assim, eu criei 3 filhos. E eu pergunto-lhe, algum pai cria um filho a dizer-lhe que ele pode ser aquilo que ele quiser? Mas é evidente que não pode. Eu posso achar que sou a filha do Onassis. Mas a Maria Helena saberá disto melhor que eu. Isso é bíblico, não é? E não há uma passagem qualquer na Bíblia que diz que o pai contra o filho, a filha contra a mãe, contra a nora. Sim. Eu aconselho toda a gente, quem acreditar, não é? Como eu acredito em Deus e nas Escrituras, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, a ler Romanos 1. E vejam o que é que nós estamos a viver neste exato momento. Porque é aquilo que nós estamos a viver. Então... E sim, prevê que os filhos odiarão os pais e os pais ficarão contra os filhos. E é como lhe digo, isto é uma tentativa clara de destruir o cristianismo. Mas porque tem, eu não sei se sabe, mas tem países onde já há pastores e padres a serem presos
por pregarem a Bíblia naquelas partes em que diz que a homossexualidade é pecado. Eles já não podem fazê-lo. Ainda ontem vi uma notícia qualquer que há um país onde eles já estão a pensar colocar microfones nas igrejas ou câmaras, que é para ver se eles falam sobre isso. Mas o cristianismo são apenas, digo eu, 25% da população mundial. Isso tendo em conta que neste momento o islamismo está a crescer cada vez mais, certo? Mas porque o cristianismo... não, quer dizer, porque repara, se há alguém que quer baralhar e destruir alguma coisa, porquê em concreto o cristianismo, 25%, digamos, da população mundial em termos religiosos? Porque o cristianismo é o padrão moral da sociedade, António. Qual é o padrão moral da nossa sociedade? Da nossa? Da sociedade ocidental? Sim, ok. Do Ocidente. Sim, é assim, uma pessoa pode ser, o António até podia ser ateu, imagina, mas vive de acordo com leis que nós sabemos que são cristãs. Uhum. São bíblicas. Não matarás, não roubarás, Sim. não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São leis bíblicas. Quer a gente goste, quer a gente não goste, quer seja ateu, quer não seja. Eles querem destruir aquilo que nos diz que há coisas que são erradas. Porque aquilo que eles estão a querer transmitir à juventude, aos adolescentes e às crianças, é que eles podem ser aquilo que eles quiserem. Nada determina nada. Isto é anarquia total e completa, é uma coisa assim, mas que realmente produz aquilo que nós vemos, por exemplo, quando há agora as manifestações em Lisboa, quando há as marchas gay, não é? Do orgulho gay, sim. E Portugal... Então, nós vamos ter em Portugal, parece que eles vão financiar, a marcha vai ser financiada, quer ser, o que é não, isto? Nós não temos dinheiro para nada, nem para as obras ali no Hospital Casual. Portugal candidatou-se ao maior evento europeu, pelos vistos, não é? Candidatou-se. Sim. Mas dizem que dá muito dinheiro aquilo, que se investe 500 mil e colhe-se 5 milhões. Quer dizer, os números andam mais... Para onde depois vai o dinheiro é que a gente não sabe, não é? Nem me interessa. Ou melhor, sabemos. Não podemos dizer, não é? Não faço ideia. Pois. Mas é isso, António, eu acho que o povo, a sério, os pais precisam de acordar para isto. Estava a ver se alguém os filhos estão-lhes a ser roubados dentro da escola. Estava a ver se alguém do Bloco de Esquerda ligava, mas parece que ninguém está a ouvir do Bloco de Esquerda este programa. Olha, a ministra para... como é que é? A ministra para o Departamento de Cidadania e Igualdade de Género do PS... Claro, ela esteve aqui na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa, de Varzim, a dizer que as câmaras, ela disse claramente que as câmaras que não impusessem a ideologia de género nas escolas, ou mais claramente, ela disse a identidade de género, não é? Nas escolas, que não ia haver dinheiro. A ameaça é a mesma que aconteceu em Pequim. Não impõem isto na escola, não há dinheiro para as autarquias. Isso é muito complicado. Mas isto é verdade, eu escrevi sobre isto, eu publiquei sobre isto, eu tenho notas escritas sobre isto, porque eu não estive cá na altura também, mas tive 2 pessoas lá que tomaram nota de tudo aquilo que foi dito. E quando eu digo que tive atenção, eu não tenho nenhuma empresa nem nada, são pais preocupados que têm caminhado comigo nesta jornada que não é nada fácil, porque as pessoas olham para nós e pensam que nós que estamos loucos e que estamos aqui a falar em teorias da conspiração. Há quem entenda isto como uma teoria da conspiração, não é? Pois, mas não é. Quem me acredita, dava tudo para que fosse. Queria muito que fosse. Muito bem. Não nos liga, eu tenho que lançar aqui o último bloco comercial, já vamos retomar a conversa. Estamos a conversar com Maria Helena Costa sobre a ideologia de género. Ou a imposição da ideologia de género, se calhar também, não é? Já vamos regressar à conversa. Era capaz de ser engraçado alguém do Bloco de Esquerda aparecer por aí e dizer a sua justiça. Acho que era um momento bastante oportuno, não é? Vamos então fazer mais uma brevíssima pausa para o bloco comercial e já regressamos. Não se esqueça que tem ao seu dispor o telefone se quiser dizer alguma coisa aqui para o nosso programa. Colocar alguma questão à nossa convidada pode fazê-lo através do telefone 253 511 601 253 511 601 ou então na nossa página do programa no Facebook, que se chama Café Duplo. Ora, muito bem, retomamos então a conversa com a nossa convidada desta noite no programa, Maria Helena Costa. Estamos
em direto, o livro que será apresentado amanhã no Porto, Identidade de Género, toda a verdade. Temos alguém em linha também, boa noite. Estou. Boa noite. Boa noite, faz favor de dizer. Boa noite. Sim, estamos a ouvir. Está a ouvi-lo também, Maria Helena? Estou a ouvir, boa noite. Diga. Boa noite. Eu não sei se sou eu que estou portanto, a querer entrar, ou se me estão a atender, ou se é o outro ouvinte. Não, já está no ar. Já? Muito obrigado. Olha, eu venho de viagem e, portanto, venho ouvir a Santiago, porque sou de Guimarães, não é? Portanto, é a minha rádio. E tenho vindo a ouvir, portanto, a senhora Dona Maria Helena, não é? Sim. Portanto, e muito bem. Portanto, e aquilo eu posso lhe dizer que não tenho nada, portanto, nem contra, nem a favor do Bloco de Esquerda. Portanto, não estou afiliado em partido algum, portanto, e fico um bocado perplexo e gostaria de saber o porquê, se realmente é o Bloco de Esquerda que está, portanto, metido em tudo isto, não é? Porque se assim for, se for verdade, realmente eles têm muita força. O que eu gostaria portanto, de perguntar à senhora, portanto, eu tenho, vou fazer 70 anos. Portanto, eu conheço, felizmente e infelizmente, conheço a vida. Porque já trabalhei do outro lado, já estive do outro lado, e agora estou deste. Que sou empresário, tenho pessoas comigo, portanto, sou filho, ou seja, sou de família pobre, porque, portanto, dos anos 50 e tal, 60 e tal, e ao qual eu, portanto, tive de ir, portanto, para o ultramar, sem fazer mal a ninguém, não é? Eu eu e milhares deles que foram, 10 mil que ficaram por lá, se as contas estão corretas, que eu penso que não, portanto, nada a minha mãe fez de mal para que, portanto, o filho, neste caso, um filho fosse para Moçambique com uma arma na mão. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? É que, noutros tempos, eu era obrigado a levantar-me às 5:30 da manhã, ao domingo, para ir à missa das 6. Ora bem, eu ia porque era mesmo obrigado. Porque já com aquela idade, se não me obrigasse a ir, eu não ia. Mas havia alguém por trás, e digo-lhe que, portanto, numa freguesia pequena, enfim, rural, quem é que mandava lá? Os sinos tocavam todos os dias a anjinhos. E era porque, por uma boa alimentação, era porque havia, portanto, assistência médica, farmácia, havia uma em Pevidém para 6 freguesias, atendiam a pessoa quase se quisesse, mas os ricos
quando queriam, estavam do lado de dentro do balcão, a levar os medicamentos que precisavam, não é? Portanto, desculpa, eu vou ter de interrompê-lo. Ainda não me disse o seu nome, eu não me perguntei também. Era isso que eu ia perguntar também, estava a querer apontar até por falar. Diga. Abílio Carvalho. Abílio, não é? Abílio, sim. Vamos ter que... Vou pedir-lhe para tentar abreviar um pouco, porque já são 11 menos um quarto e depois, se calhar, a Helena poderá não ter a oportunidade de responder. Gostaria que concretizasse um pouco melhor o seu raciocínio, se tem alguma questão também, até agora. Pronto, o que eu queria, o que eu vinha e agora parei, portanto, o que eu queria saber, e estou a gostar muito de ouvir a senhora, mas também parece-me, ou posso estar enganado, não é? Que aqui há qualquer coisa também do outro lado, não é? Portanto, qual outro lado, desculpe? Do outro lado, como falou, do cristianismo e do não sei quê, não sei o que mais, e portanto, essas coisas ligadas à igreja. Eu sou católico, portanto não praticante, mas sou católico, não é? Porque efetivamente assim nos ensinaram, não é? Ou assim me ensinaram. Mas a senhora vai-me desculpar, não há aqui qualquer coisa também onde a senhora, portanto, já vem do outro lado. Abílio, desembuche. Eu também não estou a conseguir perceber bem a sua questão, Abílio. Não sei se está a perceber, Helena, a questão do Abílio. Eu estou a tentar perceber, porque o Abílio não sabe, o Abílio não tem como saber porque ninguém lhe disse, não é? Mas eu não sou católica sequer. Certo. Começa logo por aí, eu não sou católica. Ok. Pronto. Está bem? Eu sou protestante. Eu este tipo de coisas, e estou a gostar muito do programa, muito mesmo, e da participação da senhora, o tema que trouxe cá, houvesse mais, eu gostei muito. Mas eu gostava mais, muito sinceramente, de ouvir isto e pessoalmente, com mais gente, para fazer perguntas, para efetivamente para ver, a ver se valia a pena a gente fazer mais qualquer coisa. Ok, então, Sr. Abílio, posso-lhe responder? Sim, faz favor. Então é assim, como já lhe disse, não sou católica, sou protestante. A fé de cada um, a fé das pessoas, no meu ponto de vista, só nos deve levar a buscar o conhecimento, ou seja, não acredito que o facto de eu ser protestante me limite em nada para analisar um assunto, seja ele qual for. E também não interfere naquilo que são os objetivos deste assunto, porque eles são claros. Eu posso, se o Abílio desejar, mesmo que seja através do António, não sei, mas eu posso fornecer ao Abílio as datas em que vai haver palestras, porque eu tenho feito palestras pelo país inteiro. Digo-lhe já que não cobro nada pelas palestras, a única coisa que eu levo são os livros, para as pessoas, se quiserem comprarem, mais nada. Então é assim, eu estou a fazer palestras pelo país inteiro para alertar os pais para aquilo que se está a passar. E eu vou estar em Braga no dia 9 de março. Dia 9 de março eu vou estar em Braga. Se, entretanto, o Sr. Abílio desejar ou deixar o contacto ou um e-mail, eu contacto e aviso na altura. Olha, então o número de telefone é este que estou a ligar, telemóvel, porque vinha no carro, não é? Mas eu não consigo ver aqui qual é o seu mas Abílio vai querer contactar a Maria Helena para algum... É isso que eu estou percebendo? Sim, porque e isto que me leva às vezes a pensar e vejo efetivamente as coisas como a senhora está a ver, que isto há exageros por todo lado, há pessoas, enfim, entranhadas em coisas e a levar famílias para a ruína, para a desgraça e não sei o que mais. Portanto,
quer dizer, eu gostava de entrar numa coisa destas, mas pessoalmente fazer perguntas e, enfim... Sim, senhor, será um prazer, sem problema nenhum. Pronto, mas óbvio, a Maria Helena está a dizer-lhe que vai estar em Braga. Onde é que vai ser essa palestra, Maria Helena, já agora? Olha, António, eu ainda não tenho a morada. Okay. Já está agendado, está tudo já planeado, mas ainda não tenho a morada. Está bem? Assim que tiver, eu comunico. Maria Helena, não sei se quer dar algum contacto do seu telefone, para as pessoas, porque o móvel pode haver mais gente interessada, enfim, de alguma espécie de contacto. Posso dar, se quiser anotar? Não, pode dizer-lhe. Não, eu deixava... Mande para lá. Deixava, portanto, o meu contacto, porque eu não sei quando é que vai ser, e eu vou ligar quando é melhor. Portanto, Abílio, Sr. Abílio, pode-me deixar então o seu contacto que eu anoto? Portanto, o número de telefone é esse que caiu aí. Pois, eu não tenho, eu não estou no estúdio. Eu dou-lhe. É o 917 Sim 20 73 74. Abílio, fica a promessa de que assim que eu tiver o local, eu entro em contacto consigo, está bem? Olha, dona Maria, peço desculpa, mas gostaria que tomasse nota de outro número de telefone, porque eu às vezes, que é um fixo, que é o 253. 253? Sim, sim. Sim, é de Guimarães, esse negativo. Sim, sim. O Braga. 533 773. Ok. Abílio, boa noite, bom fim de semana, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, obrigado e gostei e vou continuar a acompanhar até chegar a casa. Sim, senhor. Também já não volta muito. Ok. Tá, boa noite, bom fim de semana. Obrigado e um bom programa. Muito obrigado. Maria Helena? Sim. O Abílio estava a gostar enfim, eu continuo sem perceber muito bem a pergunta que ele queria fazer, mas também não era bem uma pergunta, mas mais querer um pouco envolver-se mais com... Eu acho que aquilo que ele queria saber é se o facto de eu ser cristã estaria a influenciar a forma como eu estou a abordar este assunto. Claramente não está, porque eu quando apresento a palestra, eu apresento só factos. Notícias, factos daquilo que se está a passar, ou seja, eu não pertenço a nenhuma religião e digamos que partilho esta preocupação. Acho que isto é preocupante, de facto, este tema de baralharem desta forma as crianças, e é algo que eu também considero que está a vir com uma onda muito forte. Não sabem de quem, mas quer dizer, claramente na minha perspectiva é de baralhar ainda mais a nossa sociedade, mais do que ela já está. Sim. Mas neste particular eu acho que isto que de facto é muito preocupante. Se tivesse uma filha de tenra idade, com 9 anos na escola, e se lhe perguntassem se como é que é, se sentia atraída por rapazes ou por raparigas ou por ambos, quer dizer, isso mexia com a minha estrutura, quer dizer, não é algo que eu considerasse que uma criança de 9 anos, de 9, de 10, de 11 e de 12 seja uma altura para lhes colocarmos este tipo de questões, quer dizer, daí que eu acho que tudo isto seja de uma estupidez enorme. E atenção que os médicos de família já têm ordem no computador que fica à frente deles para perguntarem à criança à frente dela se namora com um menino ou com uma menina. Pronto, mais uma burrice então. Mas tudo bem, que é tudo mal. São ordens. Tudo bem, tudo mal. Maria Helena, nós no entanto estamos a acabar o programa. Sim. Eu pedir-lhe agora na parte final, digamos aí uma nota de rodapé, digamos envolvendo aí esta apresentação do seu livro amanhã no Porto, onde, para que as pessoas também, se quiserem, possam, digamos, deslocar-se lá, se quiser deixar ficar o seu contacto telefónico também, por aí fora. Deixe-me só ver a morada, porque eu de repente, de cabeça, não sei a morada. Deixe-me só ver aqui. Pensei que com tanta... A morada que eu já lhe disse, já lhe digo, pensei que com tanta coisa tinha tido uma branca, não? Não me lembro da morada. Ok. Não sei a morada. Então, vai ser na Rua da Estação. Aquilo é na zona de Campanhá, não é? Parece. É mesmo ali à beirinha da Estação de Campanhá. Ok. Rua de Campanhá, Rua da Estação, desculpe, número 12. Pronto, é mesmo ali à beirinha, é mesmo junto ao, como é que se diz, ao mini preço, tem lá um mini preço. Sim, estou a ver.
Está bem? Quem sobe e aquela pronto, é a terceira ruazinha Igreja frente. Batista do Porto. Pronto, ninguém vai pregar nem nada, vai só mesmo ser a apresentação do livro, vai ter uma peça de teatro, vai ter aulas. Não há nenhuma missa? Não, Ok. não. No entanto, como é que as pessoas também podem encontrar trabalhos seus, digamos, a sua obra, algo relacionado com este seu trabalho? Como é que devem procurar, por exemplo, no Google, pelo seu nome, Maria Helena Costa, ou há outras palavras? Podem procurar no Facebook, Maria Helena Costa, ou podem procurar no site da Emporium Editora. A Emporium Editora foi quem editou o livro, já está à venda, Não. e eu creio que daqui por cerca de um mês, se ninguém o apreender antes, como aconteceu com os famosos blocos de atividades, aqui há uns tempos atrás, ele estará à venda na Bertrand, na FNAC e etc. E há também, eu creio que também tenha, para além do perfil de Maria Helena no Facebook, tem umas páginas, parece-me. Tenho a página Identidade de Género Toda a Verdade, Ok. que é uma página onde todos os dias eu publico as últimas notícias, onde às vezes ponho algumas notícias que já têm mais tempo, mas que por exemplo, estão a ver cá agora, ou seja, é uma página que todos os dias é alimentada com situações reais que se passam por esse mundo fora, relativamente à imposição da ideologia de género, e cá em Portugal também. Não sei se quer deixar o seu contacto de telefone, telemóvel. Posso deixar. 910 996 996 783. 90996-783. Maria Helena, não sei se quer. Tem mais um minuto ou dois à sua disposição. Então, eu só queria que as pessoas realmente se preocupassem com as crianças, porque neste momento elas são o alvo principal. E isso é fácil de ver, por exemplo, em desenhos animados, em programas de televisão direcionados para as crianças. Aliás, em tudo o que é série, em tudo o que é filme, neste momento a ideologia de género permeia tudo. Eu digo que suja tudo e, principalmente, baralha completamente a mente das crianças. Esta ideologia é abuso infantil descarado. E eu só peço para os pais ficarem alerta, porque isto não é teoria da conspiração. Um beijinho para si, felicidades amanhã. Obrigada, António. Um beijinho e se puder estar lá connosco, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Não vai ser fácil. Ok. Tá bom. Tchau. Boa noite, bom fim de semana. Felicidades então para o trabalho e para o livro.